nós vamos fazer um super resumo sobre esse grande grupo de minerais. Então, vamos passar ali de maneira geral em todos, falar um pouco da classe dos silicatos, desculpe, utilizar de alguns conceitos importantes. Vou só relembrar vocês, porque é importante para nós termos em mente esses conceitos para conseguir colocar em prática outros que eu vou apresentar hoje. Falar brevemente da classificação dos minerais para situar, para nos situar, né, onde exatamente os silicatos estão colocados ali nessas classificações. E, por fim, de fato, vamos falar sobre os grupos mais importantes dos minerais que estão dentro do grupo dos silicatos. Então, sempre quando eu faço essa aula, eu apresento esse slide inicial, eu chamo a atenção dos estudantes da geologia, porque geralmente esse primeiro slide ele serve para vender o meu peixe, né? E convencer os estudantes de geologia como a química é muito importante nessa área da geologia, né? Então, vocês nem precisam ser convencidos, no entanto, só trago para lembrar que é um conhecimento em conjunto, né? Então, depois que nós conhecemos todas as estruturas dos átomos, como a gente conhece, depois que a gente conhece os comportamentos físico-químicos dos elementos, a gente consegue colocar esses conhecimentos em prática para entender como que eles vão se comportar na natureza e reagir uns com os outros, formando as estruturas cristalinas que nós chamamos de minerais, né? Então, são milhares e milhares de minerais que os geólogos já descreveram e catalogaram ao longo dos séculos, e todos eles, absolutamente todos eles, têm a ver com o comportamento dos elementos que compõem a tabela periódica. Então, é importante sempre ter isso em mente. Alguns conceitos rápidos para a gente balizar o nosso conteúdo. Primeiro, o conceito mais importante, que é o conceito de minerais. Ele é um conceito que parece ser complexo, mas, na verdade, ele é muito simples. Na verdade, o mineral precisa atender algumas exigências para ganhar o título de mineral, né? Então, ele primeiro precisa ser sólido, ele tem que ser de ocorrência natural, e o arranjo atômico dele tem que ser altamente ordenado. Aqui, nesse caso, ele precisa ter um arranjo atômico definido, né? Como se fosse a identidade dele, né? Então, essa mesma estrutura, composta pelos mesmos elementos, está lá na identidade dele, aquele mineral se chama X, né? Ele tem uma composição química homogênea e definida, ela não é fixa, ela pode variar em torno de uma composição espectral, de um elemento X para um elemento Y, por exemplo, devido às substituições atômicas. De qualquer forma, essa composição ela é definida. E também é formado por processos inorgânicos, né? Então, nós temos aí muitos mineraloides que a gente classifica como tais, devido ao fato de eles terem sido formados essencialmente por processos inorgânicos. De forma geral, a geologia na área da mineralogia trabalha com a esfera abiótica, né? A composição dos minerais é muito importante porque a gente precisa saber primeiro do que eles são feitos, o que tem lá dentro e depois qual é a proporção deles. E a estrutura cristalográfica é o arranjo atômico dos elementos que compõem o mineral, como que eles estão ligados entre si no espaço tridimensional. E aquele termo genérico que todo mundo usa, que é cristal, até o pessoal do esoterismo usa, mas aqui na disciplina de mineralogia, ele é um mineral que possui uma forma geométrica definida. Então, já tem nome e sobrenome esse termo aqui. Então, como que nós organizamos os minerais de maneira geral, né? Assim como qualquer outra disciplina ou qualquer outra área da ciência, nós nos debruçamos sobre alguns conceitos importantes e tentamos organizá-los de maneira a passar para frente o conhecimento, né, adquirido ao longo dos séculos. Então, nós temos uma divisão dos minerais de acordo com classes. Só que essas classes, essa divisão ela é feita de acordo com ou o grupo aniônico ou o ânion que compõe esse mineral. Então, já de primeiro momento, a composição química do mineral é muito importante, porque ao conhecer a composição química de um mineral, você imediatamente consegue classificá-lo, ou seja, colocar ele na caixinha em que ele pertence. E por que nós escolhemos, nós eu digo geólogos, químicos, né, cientistas em geral,
por que essas pessoas escolheram o ânion ou o grupo aniônico para ser a característica que vai dividir os minerais, né? De acordo com semelhanças físicas e morfológicas. Eu trago 2 exemplos aqui, ó. Nós temos 3 minerais aqui embaixo, a siderita, a pirita e a hematita. Todos esses minerais possuem o cátion ferro. Tá? Não vamos falar nesse momento sobre o estado de oxidação e nem qualquer outro tipo de comportamento físico-químico. Vamos só prestar atenção no elemento que está presente. Então, se você for observar em primeiro plano, tanto a siderita quanto a pirita e a hematita possuem o mesmo cátion, que é o ferro. No entanto, para a semelhança deles aí, eles não têm mais nenhuma semelhança. Ambiente de formação, qualquer tipo de potencial de dissolução, ambiente em que eles são formados ou que a gente pode encontrar eles, qualquer tipo de campo de estabilidade que a gente possa trabalhar, seja pressão, temperatura, EH, pH, nada deles tem a ver um com o outro. Do outro lado, nós temos a siderita, a calcita e a magnesita. Nesse momento, a gente tem 3 elementos diferentes, 3 cátions diferentes, mas o grupo aniônico é o mesmo grupo aniônico. Então, desde muito cedo, percebeu-se que minerais com o mesmo grupo aniônico ou o mesmo ânion se formam por processos semelhantes, tendem a ocorrer juntos na natureza e dividem características, tanto físicas quanto químicas. Então, num primeiro momento, os minerais são divididos de acordo com classes, levando em consideração ânions ou grupo aniônico do mineral. Então, são os critérios químicos que vão nos balizar na divisão desses minerais, só que não termina aí, né? Assim como qualquer outra ciência, os minerais eles são divididos, só que eles têm nome, sobrenome, apelido e assim por diante. O que eu quero dizer com isso? Não só as classes existem, né? Elas são divididas, só que as classes dos minerais, dentro de cada classe, temos grupos que são constituídos por espécies minerais. Então, as semelhanças elas começam a se afunilar cada vez mais. Então, a gente tem as classes, depois nós temos os grupos, dentro dos grupos as espécies minerais, que estão sempre relacionadas entre si, formando soluções sólidas ou formando séries de mesma estrutura e diferente composição. Então, o exemplo que eu trago é a série dos plagioclásios, é a série mais importante no que diz respeito à abundância na crosta terrestre. Então, é interessante notar que os plagioclásios, eles fazem parte da mesma classe, do mesmo grupo, tá? E nós temos espécies diferentes que formam uma série, que é a série dos plagioclásios, em que um espectro da série é completamente sódico, ou seja, a estrutura cristalográfica tem sódio na sua composição, e do outro lado, ela é extremamente 100% totalmente cálcica, né? Então, existe uma substituição total do sódio por cálcio, ou de cálcio por sódio, depende de onde você quer começar a observar essa série. E entre esses 2 membros finais, existem várias espécies com composições diferentes e razões diferentes entre sódio e cálcio. Então, veja que todos esses elementos estão numa mesma série, porque eles têm características químicas e, consequentemente, físicas semelhantes. Então, aqui só para lembrar tudo que eu falei para vocês, nós temos as classes, que são divididas de acordo com o grupo aniônico, por sua vez, os grupos, que têm uma composição química semelhante. Esses grupos podem ser subdivididos em espécies diferentes, então nós temos uma composição química definida, aqui nesse caso, ela não pode mais, digamos assim, se mexer de maneira muito brusca, né? E depois das espécies, a última especialização são as séries, né? Que lá a estrutura cristalográfica é semelhante, é igual, e a composição química é quase igual, só vai mudar um ou outro íon em algum lugar específico da estrutura cristalográfica. Então, para você ir classificando os minerais, eles têm que responder a características cada vez mais definidas e limitadas. E apresento a vocês a classe dos minerais, que é uma organização que tem sido feita e atualizada há séculos já,
desde que as pessoas, os naturalistas, né, começavam a descobrir ou elementos novos ou minerais novos, foram tentando classificá-los e criaram essas classificações que foram sendo atualizadas. E hoje o que nós temos são essas 12 classes, tá, de minerais. Eu imagino que vocês já tenham visto essas classes em algum momento. Eu trago para vocês só para localizar a gente na aula de hoje. Então, nós estamos aqui embaixo, tá? Essa divisão de 1 a 12, ela não tem nenhuma hierarquia, não tem nenhum juízo de valor, mas nós vamos trabalhar com a última classe hoje, que é a classe dos silicatos. Então, cada um das classes tem o seu grupo aniônico ou o seu ânion específico, tá? Que caracteriza essa classe. E o nosso é o ânion, ou grupo, no caso, um grupo aniônico aqui, né? Que tem um átomo de silício e 4 átomos de oxigênio. Ou, se preferirem, um cátion de silício e 4 ânions de oxigênio. E por que a gente estuda os silicatos, né? Os silicatos, eles compõem 92% da crosta terrestre. Então, a crosta terrestre, que é a camada mais externa do nosso planeta, onde nós vivemos, né? É composta por 92% de silicatos. Então, eu vou voltar rapidamente aqui para vocês darem uma olhada. Nós temos 11 classes, e todas essas 11 classes constituem apenas 8% da crosta terrestre. Os silicatos, eles compõem 92%, então a importância, relativamente falando deles, é muito maior. Dentro da classe dos silicatos, nós temos que os plagioclásios, como eu havia mencionado para vocês, perfazem cerca de 40% da crosta terrestre. Então, a importância de um determinado grupo de minerais ou de uma determinada classe de minerais se faz presente quando a gente observa a composição média da crosta terrestre. Então, por isso, os silicatos são tema de inúmeras aulas, de inúmeros estudos, porque eles estão muito mais presentes em quantidade na crosta terrestre do que outros minerais, que nós costumamos, inclusive, jogar no mesmo saco e chamar não silicatos, né? Ou então outros silicatos. Então, até mesmo os pobres coitados, que são classificados como outros tipos de minerais, que tem um grupo aniônico que não seja o silício, não tem nem nome nesse tipo de classificação aqui básica, né? Que é ou não silicatos ou outros silicatos. Mas é importante lembrar que eles todos têm a caixinha deles, todos têm o lugar de fala deles, né? Então, por exemplo, para a área da agronomia, carbonatos, nitratos, boratos e fosfatos são muito importantes. Para a área da econômica, ou seja, prospecção mineral, sulfetos, elementos nativos, sulfossais e óxidos são muito importantes. Então, todos eles têm a chance de brilhar, só que apenas os silicatos reinam na crosta terrestre com 92% de abundância. E a característica de abundância, ela deriva diretamente da característica composicional da crosta terrestre, desculpe. Então, se nós fôssemos fazer uma análise química média da crosta terrestre, a gente tem que quase metade da crosta terrestre é composta por oxigênio, seguido por silício, né, e outros elementos aqui que a gente pode ter uma noção em termos de porcentagem. Então, é aquela questão, né? Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, né? Ou os silicatos fazem 92% da crosta terrestre porque tem um monte de silício e oxigênio, ou existe um monte de silício e oxigênio porque existe um monte de silicato na crosta terrestre. De qualquer maneira, é o status quo que a gente tem aqui. Existem explicações geológicas, explicações geoquímicas de por que esses elementos estão extremamente concentrados aqui na superfície da Terra, na crosta terrestre. Não vou entrar nessa seara agora, mas o fato é que quando trabalhamos com classificação de minerais, os silicatos têm que tomar um lugar de proeminência, por causa da importância em quesito de abundância. E dentro dos silicatos, pessoal, e eu peço que vocês gravem essa imagem, porque é ela que vai balizar toda a nossa aula a partir de agora.